Então, ter esse conceito com que a gente vai discutir aqui hoje nessa live vai ser essencial para você refinar o seu raciocínio, para você melhorar cada vez mais o seu tratamento, beleza? Mas primeiro a gente precisa entender, né, de onde é que surgiu esses conceitos de cadeias miofaciais, cadeias musculares, o que isso quer dizer? Ah, eu já estudei isso há muito tempo, o que é que tem a ver com pediatria? A gente vai trazer para esse mundo pediátrico, mas para dar uma contextualizada, a gente precisa entender de onde é que surgiu essa questão, tá? Então, quando a gente fala de cadeias musculares, a gente precisa falar de uma fisioterapeuta que existiu lá nos anos 40, certo? Que foi uma fisioterapeuta francesa, Madame Mézières, onde ela, nas suas observações clínicas e nos seus atendimentos ali dos seus pacientes, ela começou a ter insights a partir de respostas que o paciente apresentava quando ela tentava organizar o paciente. Então ela tinha uma paciente que ela estava tentando organizar essa paciente com a giba muito grande e ao tentar organizar essa paciente e relaxar os ombros dessa paciente, ela observou que a cervical dela fez uma hiperextensão, certo? E ao tentar fazer um estímulo de crescimento axial para tentar organizar ali aquela postura daquela paciente, ela começou a observar que a paciente teve uma retroversão pélvica, tá? E ela começou a ter esses insights que toda vez que ela tentava organizar um sistema na paciente, outra parte do corpo descompensava. Então, nessa tentativa, isso nos anos 40, o fisioterapeuta ainda tinha em mente aquele conceito de que existia uma postura ideal e correta, super ereta, que aquela era a postura considerada como normal e perfeita, né? Então ela começou a observar que, na verdade, quanto mais ela tentava organizar o paciente, existiam essas descompensações em outras áreas do corpo. Então, nesse insight que ela teve de tentar organizar esse paciente, ela viu que tentava organizar os ombros, fazia uma extensão cervical. Tentava fazer um crescimento axial, a paciente começava a ter bloqueios na respiração. Então ela começou a entender e a raciocinar que toda vez que ela tentava fazer essa organização corporal no paciente, o paciente perdia essa autonomia do próprio corpo. Então ela organizava uma parte e outra parte do corpo desorganizava, certo? E isso foi muito interessante, porque foi a partir daí que ela começou a ter um raciocínio e entender que o corpo ele trabalha e funciona em conjunto, e não só músculos isolados, certo? Que trabalham isoladamente, mas sim musculaturas que trabalham em conjunto com o mesmo propósito, realizar determinada função. Então foi a partir desses insights de Madame Mézières que começou-se na fisioterapia a ter esses conceitos de unidade de corpo, de funcionamento, de cadeias, né? Que o nosso corpo tem continuidades, tá? Então ela criou um instituto lá na França, super famoso, e todos os fisioterapeutas que têm esse conceito super famosos que nós conhecemos, Leonard Bousquet, Philippe Souchard, Vladimir Janda, Marcel Bianfert, todos são profissionais muito bem conceituados na terapia manual, né? E são muito bem reconhecidos, todos foram alunos de Madame Mézières, certo? Então, eles foram colocando pitadas ali do seu raciocínio através dos seus estudos e cada um tinha uma forma mais ou menos de raciocinar, de entender e de trabalhar com esses conceitos de cadeia. Então, foi mais ou menos daí que apareceu esse conceito e esse raciocínio da fisioterapia de unidade de corpo, de funcionamento em conjunto, certo? Então, quando a gente fala de cadeias musculares, gente, a gente está falando de conexões, de elos, de tensigridade, certo? De integridade entre essas estruturas. Então, cadeias basicamente são músculos que funcionam como se fosse, sabe, um telhado, né? Que as telhas são sobrepostas umas sobre as outras, que funcionam com uma tensigridade, um elo,
para fazer com que fibras que têm o mesmo sentido muscular desenvolva aí uma ação, certo? Uma ação muscular seja desenvolvida e geralmente são músculos pluriarticulares, tá? Poli ou pluriarticulares. Então, o conceito básico disso é mais ou menos dessa forma e surgiu lá nos anos 40. Então, começou a ter linhas de raciocínio quando a gente fala nesse questionamento e nesse conhecimento de cadeias. Então, por exemplo, o Vladimir foi o que descobriu as torções de ilíaco, certo? Então, ilíaco em anterioridade, posterioridade, fechamento e abertura, coisas que a gente vê na faculdade, né? Até hoje isso a osteopatia, por exemplo, usa esses conceitos ainda. Terapias manuais, o RPG também usa isso, né? Então, basicamente, ele criou essas linhas e descobriu essas torções ilíacas. O Busquet, ele já trouxe essas cadeias viscerais relacionadas com as cadeias que foi descoberta lá nos anos 40, né? Ele viu que também trouxe conceitos de que essa região aqui do abdômen e do tórax é um cilindro pneumático e que o diafragma ele é importantíssimo para o equilíbrio dessas pressões. Esse conceito a gente usa até hoje, por exemplo, né? É algo que o fisioterapeuta tem em mente que a gente trabalha até hoje. E o Felipe Suchard, que traz aí os conceitos de reeducação postural, que antigamente era só muscular, mas depois ele começou a entender que outros sistemas também influenciam. Então, quando a gente perde tempo só pensando em músculo, tá? Que é o que eu falo o tempo todo, antigamente pensava-se que era dessa forma que funcionava o nosso corpo, mas se você só perde tempo tentando fazer esse raciocínio apenas no sistema muscular, o seu resultado ele fica muito simplório, ele fica muito raso. Você não consegue manter um resultado. Por isso que esses nomes super famosos da terapia manual e que pensam em cadeias musculares e miofaciais começaram a se atualizar e viram que outros sistemas também podem interferir nessas cadeias. Por isso que foram adicionando o sistema visceral, a fáscia. Então a fáscia, a gente sabe que todo esse conceito de cadeia muscular, ela só funciona por conta da fáscia. Então a fáscia é que integra todos esses sistemas, é que conecta todas essas estruturas e faz com que essas cadeias elas funcionem,